Gastar mais do que pode. Estourar o limite do cheque especial, do cartão de crédito. Você já fez isso? Dívida? Pois é. A jornalista Flávia Dalgisa se viu assim, endividada. E aí escreveu um livro, uma espécie de código de defesa do devedor. Flávia, nesse ponto de vista, a dívida foi boa até, né? Costumo dizer que eu paguei muito caro para descobrir minha verdadeira vocação, que é escrever. Mas eu realmente resolvi escrever o livro para ajudar as pessoas que, como eu, passam esse momento difícil que é dever. Eu costumo dizer que o meu livro ele é um livro para o devedor de boa fé. Ele não é um livro para o devedor de má fé. Está cheio de devedor de má fé que faz a dívida, um grande empresário, pessoas que fazem a dívida e falam, não vou pagar imposto, não vou. Não, o devedor que eu trato é um devedor que tem vergonha de estar devendo. Ele não dorme à noite, ele sonha com um milagre, que esse milagre venha, ou ele ganhe na loteria, ou venha uma herança, alguma coisa para que ele resolva aquele problema, que ele não fique devendo para ninguém. E eu fui a uma audiência contra um banco grande, e ir na audiência eu nunca tinha ido como devedora, né? Foi uma coisa, se fica envergonhada, aquela coisa, banco XWM contra Flávia Dalgisa, você quer se enfiar embaixo de uma mesa, tudo muito poderoso, muito grande. Mas eu estava acompanhada de um advogado alto, grande, de olho azul, bem vestido, né? Já dá uma certa força, me dando força ali para eu perder a virgindade de devedora naquele dia. Mas eu vi em várias salas, quando você entra no corredor, assim, várias salas de pessoas em situações parecidas com a minha. E tinha uma senhora velhinha com lencinho na cabeça, assim, ela chorava muito. E aquelas pessoas em volta, tipo urubu, assim. Aí eu comentei com o meu advogado, eu falei, tinha que ter um código de defesa, até como você começou. Defesa do devedor, existe em defesa do consumidor. O devedor, ele não fez essa dívida porque ele quer. Eu, quando percebi que estava endividado por causa da minha empresa, era tarde, eu já estava endividado e não teve ninguém que me orientou. E quando você se vê endividada, você vira uma peça fora de jogo. As pessoas te discriminam, você fica de lado, você passa a ser um problema para as pessoas. Não pensam que você, de repente, é um consumidor que está momentaneamente fora do mercado, mas que você vai voltar. Pensa, nem o gerente do banco, nem para quem você deve, nem o credor. Então você vira uma pessoa, eu costumo dizer assim, meio que, quase que um leproso, sabe? Uma pessoa meio fora, discriminada, marginalizada e só. Você fica muito só. E você vai redescobrindo parceiros nessa caminhada, novos parceiros. E foram para esses parceiros, né, que estão aí caminhando, e os que eu descobri, que eu resolvi escrever esse livro falando que, olha, dever não é crime, sabe, dever, você não deve porque quer. Você vai, dá um tempo para o devedor, espera ele se recuperar, que ele quer pagar essas dívidas direitinho, mas dá um tempo para ele. Porque quando você deve, você tem 3 opções: fugir, morrer ou vencer. Eu optei por vencer, né? Não é fácil vencer. Mas é uma opção mesmo de vida, eu vou vencer. Eu já venci antes e eu vou vencer de novo. E como é que elas começam, Adalgisa? Como é que surgem as dívidas? Olha, as pessoas que eu conversei, né, elas, é quase como, eu vou te explicar assim, como um câncer. Né? A dívida é assim, ela vem quietinha. Você começa, você gasta um pouquinho aqui, gasta um pouquinho ali. E como câncer, se você descobre logo que você está gastando mais do que ganha, você tem condições de combater esse câncer. Você faz uma quimioterapia, uma pequena cirurgia, extirpa ali o tumor e você se recupera. Se você não acorda logo, não para, não faz uma prevenção, quando você vê, ele toma conta do seu corpo todo. Então você começa com um cheque especial, com um cartão de crédito, com um dinheiro, gasta pelo dinheiro que você vai receber, você nem recebeu, nem tem a certeza que vai receber. E também acontece no dia a dia da casa. Existe uma inflação doméstica dentro da casa. Se o teu filho é maior, está na 5ª série, ele usa um tênis maior, o material da escola é mais caro, se você está em escola particular, ele é um pouquinho mais caro, tudo é um pouquinho mais caro. E se o salário é o mesmo, você tem uma pequena dívida ou você baixou um pouquinho o teu padrão de vida. Quer dizer, é uma questão de controlar bem o orçamento. Bem, muito bem. E como é que se controla o orçamento? Tem que colocar tudo ali na ponta do lápis? Aqui no livro eu até falo do pânico 1 e pânico 2. O pânico 1 é quando ele tem que perceber que ele está devendo, ele tem que pegar um papel e enumerar tudo que ele deve. Dever é pura matemática, não é matemático. Você, 1 mais 1, 2. Não adianta. Então pega o papel, anota tudo que você gastou ali. É o pânico 1. O pânico 2 é quando ele vê o volume. Quando ele percebe o quanto ele está devendo. Então aí ele tem um outro pânico que ele tem que superar
Aí quando ele aceita ser um devedor, ele aceita. Ele olha para ele e fala assim, eu sou um devedor, mas eu vou vencer. E aceita ser cobrado, porque no começo é muito difícil, é muito humilhante você ser cobrado. Principalmente quem tem um bom padrão, eu sempre tive um padrão de vida muito bom. Então, de repente, alguém está te cobrando, é humilhante. Aí quando você aceita, fala, olha, eu devo sim, vou pagar quando puder. Espera. Então você começa um processo de negociar as suas dívidas, aceitá-las e negociar para conseguir pagá-las. E você falou ser procurado, né? Eu devo sim. Como é que é? Qual o primeiro passo para quem deve? Você deve procurar o credor, ligar, falar, olha, vai cair um cheque, vai estar sem fundo, ou procurar o banco, ou é melhor aguardar o credor? As duas coisas, né? Eu acho que sempre tem que negociar, mas quando você está naquele momento onde você está saindo do pânico, da depressão, porque muitas pessoas se matam. Os advogados me contaram a história de pessoas que tentaram se matar, outras se mataram por dívida. Eu mesmo tenho um parente não muito próximo, novo, por causa de $20 mil, deu um tiro na cabeça, que era de uma família rica e tal. Ele ficou devendo, não quis contar para o pai e acabou se matando com um filho pequeno e tal. Então, quando ele passa essa fase da depressão, de aceitar que ele é um devedor e que ele vai vencer, que tem uma luta pela frente, muito trabalho, sabe, dura pela frente, quando ele sai dessa fase, ele tem que não agir, para não agir errado. Então, aqui no livro a gente brinca até com a charge de, ele fica fazendo tricô, ele senta no sofá, ele vence a ansiedade dele de ir procurar o credor. Certo. Por quê? Então, eu vou dar um exemplo, que é o mesmo que tem aqui no livro. Ele fica quieto, daí toca o telefone, daí liga, mas ele atende, ele está pronto para atender, ele não foge. Ele fala, olha, aqui é o Marcos, o seu carro, você arrumou seu carro, o cheque voltou, e como é que a gente faz? Ele está perguntando, vamos dar uma solução, o credor está dando. Falou, olha, você me desculpa, realmente foi uma coisa extremamente desagradável, não, eu quero te pagar. Aí ele falou, como é que nós podemos fazer? Você inverte o polo, você passa para o credor. Daí ele fala, olha, as pessoas aqui estão parcelando em vários cheques, dá para você parcelar em 3 este que você me deu? Ah, dá, mas eu te pago primeiro daqui 15 dias, pode ser? Pode. Então você negociou você inverteu o polo, deixou aquele procurar. Outras não, está estourando no banco, liga para o gerente, conversa, sabe, diz que mais ou menos, dá uma previsão de quando você vai começar a pagar, como que você pode fazer isso. Então, e olha, eu te digo uma coisa, procura a orientação. Procura um advogado também é devedor, também está devendo, também usa cartão de crédito, ele precisa ganhar dinheiro, faz um bom acordo, bom advogado e procura orientação. Se não tem condições de contratar um advogado, fazer um acordo com o advogado, procura um IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que me ajudou no livro, para ouvir de um profissional o que deve fazer. E na família sempre tem alguém, né? Seja humilde, procure alguém que entenda do assunto, né? A gente falou de dívida de banco, dívida num conserto de um carro, uma suposta. Mas e quando as dívidas vão se acumulando e você não sabe o que pagar primeiro? Como que deve priorizar a dívida aí? Então, daí você tem que fazer, priorizar mesmo. Quais são as dívidas prioritárias e quais são as secundárias. E prioritária, antes das dívidas prioritárias, você tem que ver o seu sustento. Porque as pessoas esquecem que o devedor, ele vive, ele come, ele se veste, ele existe. Porque ele passa a perder assim, todos os direitos, inclusive de se arrumar, de comprar alguma coisa, de comprar roupa nova, nem pensar. Mas dele ter o cuidado com ele mesmo, sabe? Cuidar, acordar, ter cuidar do seu cabelo, do seu rosto, de sua pele, né? Viver. Então ele primeiro tem que tirar o que é a casa, o sustento dos filhos, o que é prioritário, uma reserva para remédio, uma reserva para médico, se tem um plano de saúde, se não tem um plano de saúde. Ele pega o básico, enxuto, para que ele possa viver com dignidade para ir buscar dinheiro para pagar as dívidas. Tendo isso, ele vai ver o que sobra. O que sobra, ele vai pegar as prioritárias, que ele vai ver o que é principal pagar. Cada caso é um caso mesmo. Dá um exemplo. Ele tem que tirar o licenciamento do carro e pagar uma prestação no banco. Ele licencia o carro, porque senão o carro vai ser preso, ele não vai ter carro para ir buscar dinheiro para poder pagar o banco. Apesar de lá ter ficado o juro, ele pelo menos tem o ir e vir livre para poder continuar trabalhando. Então é assim que ele vai priorizar.
primeiro é ele, a vida dele, sem nenhum gasto extra. É ele uma reserva para remédio, para uma emergência, as prioridades e depois as secundárias ele vai negociando. E tudo é no negociar. Uhum. Tudo é no negociar. Uma dívida, por exemplo, com um banco grande. Se você entra na justiça como eu entrei contra o banco, você paga no máximo metade da dívida que estão te cobrando. Então, é assim, eu devo sim, mas eu não devo tudo isso que você está querendo que eu pague, não. Então, eu tenho que pagar, eu vou cumprir com os meus compromissos. Mas primeiro eu vou brigar com você. Nós vamos brigar porque você está dizendo que eu devo X, eu não devo. Eu devo X menos Y. E eu vou provar isso. Agora, Flávia, por exemplo, uma situação assim, eu estou devendo, o único bem que eu tenho é a casa onde eu moro. Uhum. Por lei, eu corro o risco de perder a casa onde eu moro para quitar uma dívida? Não. Ou a casa é assegurada por lei? A casa é assegurada se ela é onde ela mora mesmo. Não pode por uma dívida de banco, por uma dívida de agiota nem pensar, né? Porque daí se ele entrar contra você na justiça, tenta pegar a casa dele para você, né? Porque está ilegal. Mas na justiça ele não pode te tirar a casa que você mora. Ou não pode tirar o telefone que você usa. Ele fica penhorado, né? Ele fica um bem penhorado pela dívida, né? Mas eles não podem te tirar da casa, salvo erro, o que os advogados me disseram e o que eu entendi com as pesquisas que eu fiz. Quer dizer, a gente tem que ver as prioridades, tem que A não ser ver... que você tenha uma casa alugada e você está sujeito a um Certo. despejo. Aí é uma outra coisa, né? Mas se é o teu bem, ele fica penhorado, vai rolando. Quer você dizer, está eu não vou ser brigando na justiça, obrigada né? a vender a casa para quitar Não, uma isso aí dívida. pode ser uma opção tua, né? Tá. Você pode vender, mas não que você vai perder aquela casa enquanto você prova que você está morando naquela casa, a dívida continua e a briga judicial vai continuando. Agora, se você tem a casa, um terreno, uma casa na praia, aí você vai perder. É só o que não pode te tirar o direito a viver, né? A vida mesmo. A gente estava falando muito aqui de dívidas com bancos. Uhum. Como, São os piores. como se livrar de algumas armadilhas?